A Marcha para Jesus, realizada na última quinta-feira em São Paulo, se tornou motivo de necessária divisão na igreja. Quero deixar claro, minha crítica não se dirige à ideia da marcha em si. Jamais gravaria um vídeo para combater a iniciativa de cristãos de se reunirem para celebrar sua fé publicamente. Embora, pessoalmente, eu não me imagine participando de um evento como esse. Porque acredito que o impacto do cristianismo em uma sociedade se dá por outros meios. É uma coisa mais positivamente subversiva. Ele se dá pelo amor, pela prática da justiça, pela defesa do direito e pela pregação culturalmente sensível do Evangelho. Não vejo a marcha como uma boa obra, nos termos das Escrituras. Não está entre as ações que, segundo Jesus, fariam com que os não cristãos glorificassem ao Pai que está nos céus. Mas não foi isso o que mais me preocupou na marcha em São Paulo. Eu digo de todo o meu coração. A verdadeira fonte de divisão foi o uso do evento como instrumento de campanha política, colocando o nome de Jesus ao lado de um projeto de poder humano. E mais ainda, a exibição ostensiva da bandeira de Israel em meio a uma guerra sangrenta. Quais são os erros de tudo isso? O primeiro erro é identificar o cristianismo com a extrema-direita. A fé cristã não cabe em nenhuma ideologia política. Não existe uma ideologia que possamos chamar de essencialmente cristã. E atrelar o nome de Cristo à extrema-direita fecha as portas da igreja para todos que pensam diferente, dentro e fora da igreja de Cristo. Segundo erro, desrespeito à diversidade da própria igreja. Em temas de natureza política, a unanimidade é impossível. É dever da liderança eclesiástica abrir espaço para que cristãos possam, à luz de sua consciência, chegar às suas próprias conclusões políticas, sem que se imponha uma ideologia como sendo a ideologia de Deus. Outro erro gravíssimo: colocar um político no palanque. Quando isso acontece, a igreja se torna cúmplice de seus erros. O que ocorreu, por exemplo, no governo Bolsonaro. Um governo que foi elevado à condição de governo de Deus, mas que acumulou tragédias. 700 mil mortes durante a pandemia, fruto de uma condução irresponsável. A criação da BIM paralela para espionar adversários, inclusive pastores e jornalistas, e o envolvimento com a tentativa de golpe de Estado. Toda vez que um político sobe ao púlpito de uma igreja ou a um palco como o da marcha, a igreja se torna cúmplice dos seus erros. Outro equívoco enorme: escolher um lado na guerra entre Israel e os palestinos. Esse gesto escandaliza árabes, muçulmanos e qualquer pessoa de consciência. Não é preciso ser muçulmano para ver em Gaza um massacre. Uma aberração que deveria indignar a todos os cristãos. Quando a igreja se alinha incondicionalmente a um lado, fecha as portas para pessoas preciosas, para vidas humanas que Deus deseja alcançar pelo Evangelho. Como compartilhar a fé com aqueles a quem demonstramos indiferença diante do sofrimento de seus filhos? Outro erro inominável: não demonstrar compaixão pelos palestinos enlutados. Estamos falando de crianças mutiladas, pais retirando corpos ensanguentados dos escombros. São imagens que causam dor em qualquer ser humano de qualquer fé ou mesmo sem fé. O cristianismo não pode se calar diante desse sofrimento. Mais um erro: sugerir que Deus tem dois povos: a igreja e Israel. Esse ensino não encontra fundamento nas Escrituras. Em Mateus, capítulo 21, verso 43, Jesus declara, abre aspas, portanto, eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado. Está falando para Israel, e será dado a um povo que produza os devidos frutos, fecha aspas.
O que Jesus está dizendo? A antiga teocracia judaica deu lugar a uma comunidade internacional. Homens e mulheres reconciliados com Deus por meio de Cristo, vindos de todos os povos. Os profetas do Antigo Testamento jamais ficaram do lado de Israel quando este cometia injustiças. Veja o exemplo de Jeremias, anunciou que Deus não estava com Israel na guerra contra a Babilônia e por isso foi perseguido e preso. O mesmo Jesus chorou sobre Jerusalém, denunciou seus pecados e profetizou sua queda. Nada disso é antissemitismo. Eu tenho horror ao antissemitismo. Devemos ter compaixão por Israel, mas não confundir o Israel das Escrituras com o governo de Benjamin Netanyahu. Reconhecemos o direito daquele povo de viver em paz, mas não podemos fechar os olhos para os erros de qualquer governo. Concluo com uma pergunta. Quem é que divide a igreja? São aqueles que promovem e se beneficiam desses eventos ou aqueles que denunciam esses erros? Se meu objetivo fosse agradar aos homens, manter popularidade ou ganhar dinheiro com religião, jamais faria essa denúncia. Sabe? As portas estão se fechando para mim na minha relação com milhões de evangélicos. Mas olha, entendo o ponto. Não quero ser piegas, antes importa agradar a Deus e não aos homens. Sinto profunda compaixão pelas pessoas simples que, em boa fé, foram às ruas, iludidas por líderes que um dia prestarão contas diante de Deus. Líderes que estão causando um escândalo dentro e fora da igreja pelo uso tão indevido do nome de Cristo.